pronunciamento na Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado estadual Coronel Telhada protestou diante do que considera como emergência de uma ditadura do judiciário. O parlamentar encetou: é um absurdo o STF ter que votar o que é óbvio, e quase não deu certo ainda. Realmente é um absurdo o Supremo ter de discutir o que é óbvio e quase não passar ainda. Isso é para a gente ver o nível jurídico a que chegamos no Brasil, o nível da ditadura do judiciário. No ensejo, o oficial complementou: para os que temiam que a ditadura viesse pelas botas dos militares, estão vendo que a ditadura está vindo pelas togas. É ditadura do mesmo jeito. De nenhum jeito a gente aceita esse tipo de ditadura. É vergonhosa a atitude do Supremo Tribunal Federal. Graças a Deus tivemos pessoas ajuizadas que fizeram com que esse descalabro não prosseguisse. Assista. Muito obrigado, senhor presidente. A todos que nos assistem pela Rede Alesp, quero saudar aqui, como sempre faço, a presença do Cabo Hércules e da Cabo Bruna, em nome de quem saúdo nossa assessoria policial militar. Eu quero iniciar o discurso de hoje, dia 7 de dezembro de 2020. Quero iniciar realmente aí, reforçando as falas do deputado Douglas, o absurdo do Supremo ter que votar o que é óbvio, né? E quase não deu certo ainda, porque, né, Douglas? Aliás, parabenizar o Douglas, porque foi promovido na faixa de jiu-jitsu. Tá mancando hoje? Hã? Muay Thai. Então, parabéns aí, agora foi promovido. Tá mancando, mas foi promovido. Realmente é um absurdo, né? O Supremo ter que discutir o que é óbvio e quase não passar ainda. Isso é para a gente ver o nível jurídico que nós chegamos no Brasil, o nível da ditadura do judiciário. Os que temiam aí que a ditadura viesse pelas botas dos militares, estão vendo que a ditadura está vindo pelas togas. Então, a ditadura é do mesmo jeito, né? De nenhum jeito a gente aceita esse tipo de ditadura. É vergonhosa a atitude do nosso Supremo Tribunal Federal. Graças a Deus, pelo menos, dessa vez nós tivemos mais pessoas ajuizadas que fizeram com que esse descalabro não prosseguisse. Obrigado, presidente. Cumprimento aqui os nossos policiais militares, policiais civis aqui dessa casa, os nossos funcionários, quem nos acompanha pela Rede Alesp. Presidente, não tem como deixar de falar desse assunto, que é a questão da reeleição nas casas legislativas, no caso, Senado Federal e Câmara Federal. E faço minhas as vossas palavras e a do deputado Douglas Garcia, que é um absurdo dos 11 ministros ali, 5 votarem para rasgar o texto constitucional. Mais uma vez, o STF parece que quer usurpar, parece não, muitas vezes usurpa o trabalho do legislativo, o trabalho daqueles que receberam votos para ali estar e exercer seu trabalho. Por 6-5, mantiveram, ao menos dessa vez, o que está escrito ali na Constituição, que está na Constituição Federal, está na Constituição Estadual, que está no nosso regimento interno. A vedação, a proibição de reeleição para o cargo de presidente e, salvo engano, dos outros cargos da mesa diretora. Então, fica aqui esse alerta, Vossa Excelência colocou muito bem, para quem alardeava que os militares que iam implantar um golpe de Estado, que nós teríamos uma ditadura, mais uma vez uma ditadura no país. A gente precisa ficar alerta, porque, como diziam, né, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então a gente precisa ficar vigilante quanto a esses desmandos dessas pessoas que estão ali legislando sem nenhum voto, sem representatividade popular. Querem legislar? Renunciem ali os seus mandatos de ministros, concorram a uma eleição à Câmara Federal, ao Senado Federal, e aí coloquem as suas propostas. Não rasguem aí a Constituição
Federal, por mais que eu discorde de um artigo, de outro, de um ponto, de outro, a gente precisa respeitar. E a gente não pode fazer o que bem entendemos a qualquer momento. Então, é uma vitória de pirro nesse momento, porque 6 dos 11 ministros apenas disseram: olha, está escrito aqui no texto, o Constituinte, ele vedou a reeleição quando escreveu esse texto aqui da Constituição. Então, querem mudar? Façam aí uma emenda à Constituição e a gente volta a discutir esse tema. Então, o país respira por enquanto, mas repito, o preço da liberdade é eterna vigilância e o povo brasileiro precisa ficar muito atento a esses 11 togados do Supremo Tribunal Federal. Um dia, apenas um dia após a eleição, essa notícia de segunda-feira, a eleição, todo mundo se lembra, foi no domingo da semana passada, João Dória amplia a restrição contra a pandemia em São Paulo. Ele fez um discurso duro e ele tinha dito que não haveria mais lockdown, nada disso após as eleições. Vocês lembram disso? Que ele disse que não teria? Pois é, né? Mas tem. E ele ainda avisou o seguinte, que não vai ter qualquer tipo de celebração, seja pública, seja privada, e está dizendo que vai haver punição severa. Então imagina, nós estamos aí quase que às vésperas do Natal, e o ditadória está dizendo que não vamos ter celebração do Natal em casa. Não pode juntar gente, não pode aglomerar a família não, minha gente. Olha, eu vou te falar, que luta, viu? Nós precisamos nos unir. Olha, cristãos, conservadores, cristãos do Brasil, a hora é essa, não dá para aguentar calado esse tipo de coisa. Tem um artigo na Constituição Federal que diz que a casa é o nosso asilo inviolável. Inviolável. Me lembra aquela outra palavra, vedada. Parece que a gente precisa de mandar um dicionário de português aí para governantes, para ministros, que parece que eles não estão conseguindo compreender o vernáculo, não é? O vernáculo está causando confusão e aí eles acabam falando coisas, decidindo coisas, julgando coisas que estão contrárias ao texto expresso da Constituição. Então, dicionário para o ditadória, dicionário para os ministros do Supremo, pelo menos aqueles que estão entendendo o exato oposto do que está escrito na Constituição. Caros colegas parlamentares, não há como vir a esta tribuna no dia de hoje sem fazer menção ao show de horrores que se observou no último fim de semana, desencadeado por um voto que afrontou a Constituição da República Federativa do Brasil, dada pelo relator, ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e acompanhado por outros 4 ministros, dando ao senador Davi Alcolumbre a possibilidade que lhe era flagrantemente negada pela Constituição de concorrer à sua própria reeleição. Além desses 5 votos, 4 deles também deram a Rodrigo Maia a possibilidade, repito, de afrontar a Constituição da República Federativa do Brasil, concorrendo a uma reeleição ao cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Um show de horrores, senhor presidente, porque a afronta feita ao claro texto constitucional, de um lado, revelou conchavos políticos feitos por aqueles que precisam julgar imparcialmente, e de outro lado, vimos aqueles que se dobram à pressão popular para mudar o encaminhamento dos seus votos. Pelo menos é isso que os jornalistas têm passado pelas notícias de bastidores. Espero, inclusive, que não sejam verídicas em relação aos 6 que mantiveram a integridade do texto constitucional. Mas é triste
desconfiar que a pressão popular foi a única capaz de fazer com que se mantivesse o sagrado texto constitucional íntegro. Digo sagrado porque em um Estado de Direito é a Constituição e aquilo que nela está escrito que precisa prevalecer sobre as vontades dos homens. Estamos numa terra em que as leis devem ser respeitadas e não descumpridas, ainda mais pela Suprema Corte. Disse o ministro Luiz Fux, depois dos votos de Gilmar Mendes, de Toffoli, de Lewandowski, de Alexandre de Moraes e de Cássio Nunes, que convenientemente talvez votou apenas a favor de uma das reeleições e não da outra, de acordo mais uma vez com aquilo que os bastidores têm revelado, seria a vontade do próprio Palácio do Planalto, de quem emanou a indicação de Cássio Nunes ao Supremo Tribunal Federal. Após esses 5 votos, disse Luiz Fux, presidente do Supremo, deixando claro que a norma constitucional é plana e que, portanto, verbis, não há como se concluir pela possibilidade de recondução em eleições que ocorram no âmbito da mesma legislatura sem que se negue vigência ao texto constitucional, concluiu o presidente do Supremo. Com efeito, não compete ao Poder Judiciário funcionar como atalho para a obtenção facilitada de providências perfeitamente alcançáveis no bojo do processo político-democrático, ainda mais quando, para tal mister, pretende-se desprestigiar a regra constitucional em vigor. Senhor presidente, foi o que eu disse na semana passada, se quiserem que haja reeleição, mesmo que indefinida, que se aprove uma mudança constitucional aqui no plenário da Câmara por 3/5 dos votos em 2 turnos e no do Senado por 3/5 dos votos em 2 turnos e não por meio do tapetão do Supremo Tribunal Federal. Para concluir, senhor presidente, quero fazer menção a um discurso célebre proferido da cadeira de Vossa Excelência no dia 5 de outubro de 1988. Para encerrar, senhor presidente, dizia esse discurso proferido por ninguém mais, ninguém menos que Ulisses Guimarães, que dá nome a esse plenário. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar sim, divergir sim, descumprir jamais, afrontá-la nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Muito obrigado, senhor presidente.